Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos do Grupo Energisa, mais conhecida apenas por Energisa mesmo. Bom, aqui eu peguei o histórico de dividendos distribuídos pelas units dessa empresa, as ENGIE 11, de dentro lá do site do Status Invest. Ele tem um histórico de 2013 até os anos de 2023. E daí eu fiz uma simulação aqui. Se você tivesse comprado as ações da Energisa lá no início de 2013, você teria pago por volta de R$ 12,50, sendo que nos 10 anos seguintes ela pagou cerca de R$ 10,29 apenas com os dividendos. Ou seja, nessa simulação aqui, mais de 82% do capital que você teria investido na empresa teria retornado para você apenas com esses dividendos. Mas qual que é o histórico de dividend yield dessa companhia? Eu peguei aqui essa tela aqui do Status Invest e numa média de 2013 até os dias atuais, a Energisa tem uma média que não chega nem a 3,5%. Ou seja, historicamente ela é uma empresa que ou o mercado acaba precificando ela a múltiplos muito esticados como uma empresa de crescimento, ou ela acaba distribuindo uma parcela muito pequena dos seus lucros para os acionistas. E a consequência direta é que, historicamente, ela não foi uma boa pagadora de dividendos. Senão, essa média seria maior. Para selecionar as empresas pagadoras de dividendos para a minha carteira, eu gosto de selecionar empresas cuja média seja superior a 5%. Então, já nesse filtro, a Energisa não passaria. Agora, será que os dividendos dela são sustentáveis? Aí aqui vem o outro ponto. O payout é o quê? É o quanto do lucro que a empresa está gerando que ela está distribuindo para seus acionistas. Então, até 60% ali de payout eu considero bem razoável, bem tranquilo, porque ainda sobra 40% do lucro para que a empresa possa continuar reinvestindo nela mesma e continuar crescendo. Entre 60% e 100% já é um ponto de atenção, porque ela já pode estar ali distribuindo quase que a capacidade máxima dela. E acima de 100% ela está literalmente distribuindo mais do que ela está gerando de resultado. Então, salvo raríssimas ocasiões, são dividendos insustentáveis. E como nós podemos ver, o máximo que ela chegou de um payout alto foi lá em 2014 e 2016, no qual ela ultrapassou 70% e basicamente ali 90%. Mas ela nunca pagou um dividendo que não é sustentável, ou seja, que ultrapassou os 100%. E, retirando esses 2 anos, todos os outros foram payouts abaixo de 60%. Então, parece que, apesar de que essa distribuição de dividendos foi pequena, em todos os anos ela foi sustentável. Agora, um outro ponto que eu gosto sempre de trazer. Será que esses dividendos eles correm algum risco de ser cortado? Aí eu coloco aqui a margem líquida, que mostra para nós quanto de lucro líquido que a empresa está gerando em relação ao resultado operacional dela como um todo. E eu acabo gostando de empresas que a margem líquida, numa média, está acima de 10%. Por quê? Porque daí quando ela passar pelas crises que eventualmente toda empresa passa, ela vai poder diminuir essa margem, mas não a ponto de gerar prejuízos, e devido aos prejuízos ela ter que cortar os dividendos, porque literalmente ela não vai estar gerando resultado, então ela não vai ter como distribuir dividendos. Empresas varejistas, por exemplo, aqui no Brasil, que possuem margens apertadíssimas, elas geralmente passam a gerar prejuízos nos momentos de crise do mercado financeiro nacional. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu acabo ficando longe dessas empresas. No caso da Energisa, numa média, a margem líquida foi de quase 7%, e nos anos ali de crise da MP 579
do governo Dilma, que acabou afetando todo o setor de energia elétrica, em específico as distribuidoras, podemos ver que ela teve margens muito baixas que acabaram puxando essa média para baixo. Essa média, que já não era muito alta, foi puxada ainda mais para baixo. Por pouco, principalmente ali em 2016, que essa empresa não passou a gerar prejuízo. Ela teve uma margem mínima ali. Então, é improvável que uma situação como essa volte a acontecer, uma crise desse tamanho com a energia elétrica, mas nada é impossível no Brasil, não é mesmo? Inclusive, dentre as empresas de distribuição de energia elétrica que eu mais gosto, a que eu venho começando a analisar com um pouquinho mais de calma e venho começando a gostar mais, é a CPFL Energia. Então, acaba que essa empresa aqui não seria uma primeira opção minha. Apesar de que ela está numa fase de investimentos e ela pode ter um potencial razoável para o futuro. Mas com base no histórico dela, ela acaba não sendo uma empresa tão interessante assim. Quando que ela costuma fazer anúncios de dividendos? Normalmente são 2 grandes anúncios por ano, nos meses de março e de agosto. Então é sempre interessante a gente, se a gente quer investir nessa empresa e quer receber dividendo já no curto prazo dessa empresa e chegamos à conclusão de que ela está barata, então é sempre bom comprar um pouquinho antes ali do mês que ela historicamente anuncia esses dividendos, porque daí nós vamos conseguir comprar ela barata. Quando ela anuncia os dividendos, normalmente o mercado precifica isso, então a cotação acaba subindo. Então tu conseguiu comprar com as ações ainda baratas antes do mercado precificar esse provável anúncio de dividendos que normalmente acontece. E agora, qual que foi a sua rentabilidade nesses últimos 10 anos? Se a gente não considerar os dividendos, a rentabilidade teria sido de 348%. Não é uma rentabilidade de se deixar na mão. Uma small cap dando uma rentabilidade assim em 10 anos, até que é uma rentabilidade bem razoável, bem interessante. Mas se a gente considerar os dividendos, aí o resultado salta para 459%. Não é uma diferença tão grande como outras empresas que historicamente pagaram mais dividendos. Mas, com certeza, já teve um resultado, uma diferença bem razoável. Afinal de contas, teve um aumento de 100% no lucro. Um aumento de 100% não é de se deixar na mesa, né? Não é de se jogar fora. Então, foi ajudou razoavelmente bem ali para o resultado final do investidor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana. Inclusive, no dia de hoje mesmo, eu vou trazer mais um vídeo sobre a Energisa. E caso houver demanda, caso tiver gente interessada o suficiente para assistir esse vídeo, futuramente eu vou trazer mais vídeos sobre a Energisa também. Talvez até me aprofundando um pouco mais, estudando um pouco mais a fundo essa empresa, esse ciclo de investimentos que ela está fazendo e trazendo análises mais aprofundadas. Mas eu preciso de um feedback, preciso de uma resposta de vocês para saber se vale a pena eu produzir esses vídeos ou não, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!